Eu sinto muita presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto honra de Deus, honra. E existem alguns ambientes em que existe expectativa, existe apreensividade, existe resistência, mas existem lugares que existe honra. E quando você honra, você recebe a recompensa da honra. Não sei quem já leu o livro A Recompensa da Honra, de John Bevere. É muito bom, porque fala realmente sobre isso. E ele fala que ele foi a alguns lugares onde a palavra era a mesma palavra, mas a honra que a igreja o honrou fez a diferença entre uma igreja e outra igreja. Então, aquele povo que honrou recebeu a recompensa da honra. Isso é bíblico, porque o Senhor falou: aquele que honra o profeta na qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta. Quem honra o justo na qualidade de justo, recebe recompensa de justo. Então eu me sinto muito honrado aqui nessa noite. Me sinto num ambiente de honra, de carinho. Quantas pessoas que vieram para me cumprimentar, né, expressando o amor, expressando honra. E eu estou aqui até um pouco constrangido com tanta honra. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. E esse aplauso é para vocês. Quero honrar. Se vira para o teu irmão, aplauda ele assim, ó. Isso. Ó, isso aí. Glória a Deus. Eu estou aqui num outro conflito também, porque eu vim com uma palavra, já uma apresentação, mas eu creio que o Senhor quer fazer coisas aqui, e eu não quero atrapalhar o processo de Deus. Então, eu vim como numa palestra, talvez. Deixa eu pegar aqui meu notebook, e falar sobre os 3 Cs do líder, né? A gente falar sobre, trabalhar na ideia de você gravar a palestra, mas eu quero deixar vocês também numa escolha de vocês. O que vocês estão precisando para esse momento? Talvez você veio aqui para uma palestra, né, para ser edificado, receber uma estratégia, né, ou ser confrontado. A palavra aqui, ela seria, acho que um tanto de confronto, porque quando eu falo com líder, principalmente com líder homem, eu sou direto, né, porque é uma oportunidade de a gente ser confrontado, da gente ser melhorado. E eu acredito sim que quando um líder melhora, todos ganham. Quando você melhora, as pessoas que você lidera, elas são abençoadas através da sua vida. Quando um pai, uma mãe, que é líder também melhora, a família também é abençoada. E na igreja não é diferente. Quando um líder, quando o pastor melhora, toda a igreja ganha. E não existe nenhum grupo, nenhuma igreja, nenhuma família, que se a gente for avaliar de 1 a 10, que vai ter uma nota 8 se o líder for 7, se o líder for 6. Se você líder, você for 6 numa liderança, né, de que formos avaliar sua liderança, a sua equipe, a sua célula, a sua igreja, a sua família vai ser no máximo 4, porque você é 6. E se você for um líder que você vai aperfeiçoando, você chega a ser 7, a sua equipe vai ser no máximo 5, né? Então ali, ou 4, porque nenhuma equipe supera a sua liderança. Então, você que é líder, quanto mais esticado você for, mais a sua equipe vai com você. E aí existe uma dificuldade, porque quantas vezes, nós vamos falar aqui sobre isso, que o líder, ele é pato numa liderança, e aí de repente aparece uma águia para ele liderar. Então você imagina um pato liderando uma águia, não dá. Então a águia lidera a águia, pato lidera pato.
E se você ali se mantiver como um pato, e você tiver uma águia para você liderar, você vai ter problema, porque essa águia vai querer voar. E se você não voa, aí você vai impedir essa águia. É onde muitas vezes o liderado entra em conflito com a liderança, porque ele quer voar, mas o líder, ele não quer liberar. Ali na igreja a gente classifica o líder e a gente chama ele de Barnabé, porque é uma referência de líder que a gente admira, porque ele de repente conhece um Saulo, e ele vê o potencial do Saulo, que vira Paulo, e de repente é uma águia, e que Barnabé chega uma hora que ele deixa voar, falou, vai. Então, e se é outro, por exemplo, Saulo em Jerusalém, aonde os apóstolos e a liderança toda, quando viu Saulo e aquele potencial que até atrapalhava, essa liderança falou, não, é melhor mandar ele para uma cidade, ele dá muito problema. Então, se a liderança, ela não tem essa visão de investir, de empoderar e liberar, aí ele atrapalha o crescimento dos seus liderados. Então eu estou aqui com muito temor, quero ser simpático, quero ganhar, mas a ideia é esticar, e esse é o momento em que a gente vai poder ser esticado, né? Então esse é o momento em que, se vocês me permitirem, é claro, eu tenho a palavra A e B, vamos colocar como A e B? A palavra A é aquela para dar uma massageada no ego, né? Dar aquela espiritualizada, aí você pode ficar até um pouco emocionado, e a palavra B é para confrontar você. A palavra B, ela é para assim atingir ali, e de repente deixar até um pouco constrangido, mas tenho certeza que você vai poder sair daqui melhor. Então vocês vão escolher a palavra A ou a palavra B, vamos lá? Aleluia, me sinto agora com a liberdade. Eu tenho um vídeo que eu fiz mostrando a igreja, para uma outra igreja, que é uma igreja amiga. Eu sou o Moisés, para quem não me conhece, e lidero a igreja de Itaquera, que esse ano a gente completa 20 anos. Eu fui ungido a pastor, com a graça de Deus, pela mão do meu pai, pastor José Quirino, lá no Brasil para Cristo, dia 1º de maio de 99, eu fui ungido a pastor, e tive a honra de meu pai me ungir e ele me liderar nos primeiros anos ali de ministério, ali no Brasil para Cristo, e ali eu servi até 2005, quando eu entendi que eu tinha uma visão diferente que tinha a Igreja Brasil para Cristo, e eu chamei meu pai e falei, pai, se eu continuar aqui, posso dividir a igreja, né? E eu queria iniciar um trabalho, e ele então falou, filho, então tudo bem, você inicia, mas você vai por conta, assim, o custo é seu. Eu falei, então vou, mas aí a gente chamou a autoridade dele, o líder dele, que era o pastor regional na época, o Benedito, e eu expliquei para ele com muita humildade, falou, se eu continuar no Brasil para Cristo, eu vou dividir, eu tenho uma visão. Naquela época, os usos e costumes eram mais radicais, e eu tinha uma visão para alcançar o não crente, e era essa dificuldade. Eles entenderam e me abençoaram, e eu não vi a hora de pegar um óleo, e eu me ajoelhei, e eu entendi que a honra que eles estavam liberando sobre a minha vida, essa unção, era o segredo de eu poder avançar naquela obra. Então, naquela época, ele me ungiu, me ungiu a pastor em 99, em 2006, meu pai, o pastor dele, pastor regional, me abençoou, para a gente iniciar então a igreja de Itaquera. E ele falou, qual vai ser o nome da igreja? E eu falei, a igreja não vai ter nem nome, vai ser igreja de Itaquera. E é realmente a visão que eu entendi, até hoje entendo, que a igreja é igreja, né? Igreja, para mim, estar no local, é a igreja do nome do local, para mim fica fácil entender,
e ali a gente iniciou, ali a igreja, há 20 anos atrás. Eu tive a graça, isso foi em 2006, 2011, eu tenho irmão caçula, Davi, ele queria muito vir para a minha igreja. Eu falei: Davi, se você sair da igreja, o pai vai pegar nós, vai pegar eu, né? E eu fiquei resistindo, mas o Davi insistiu tanto, que eu fui falar com meu pai, para o Davi vir para a igreja de Itaquera. E na época a gente já tinha uma quantidade razoável de pessoas, e eu, para ser educado, eu falei: pai, vem para a igreja de Itaquera. E ele já tinha mais de 50 anos lá no Brasil para Cristo, ele era um líder de uma igreja, era remunerado, era impossível, mas Deus faz o impossível. E eu quero abrir esse parênteses, porque eu julgo muito interessante. O meu pai, ele foi o meu ensinador, meu discipulador, mas não a nível intelectual ou teológico. Ele me ensinou a respeito de caráter. E meu pai é muito legal, porque eu pregava, você imagina, um jovem seminarista, achando que conhecia tanto, e ele vinha e me despregava. Então, você já foi despregado na vida? Eu já fui despregado muitas vezes, e eu estava todo empolgado, que aquela palavra dura de seminarista, e ele vinha e falava: não é bem assim não, né? E eu me lembro que um dia eu estou inspirado no livro Uma Igreja com Propósito, eu estou muito empolgado com aquele livro do pastor Rick Warren, e eu estou falando sobre uma igreja que é contemporânea, contextualizada. Você imagina, eu estou viajando ali, estou sonhando com aquilo. Aí a classe estava cheia assim, na escola dominical, a gente estava vivendo assim, um boom ali de números na classe. Aí ele não ia nas aulas, mas naquele dia ele foi, e quando ele foi naquele dia, ele ouviu até uma parte, e obrigado pelo café, olha que honra, está vendo? E quando ele assumiu a frente, ele falou: não, eu não quero nada disso aqui. E eu estava todo empolgado e constrangido agora ali, porque ele falou: não quero nada disso aqui. E eu estava falando de uma igreja mais simpática, de uma igreja mais sensível ao não crente. Ele falou: não quero nada disso. Aí ele estava bravo, veio para trás, falou: fica com a igreja. Eu falei: não, pai, pelo amor de Deus. E eu falei: se o senhor sair daqui, eu nunca mais vou voltar para cá. E ele então estava todo bicudo, ele fazia aquele bico de quirino, né? Ele ficou lá e tal, e eu engoli meu choro, olhei para a sala toda e falei: olha, vamos encerrar esse assunto, semana que vem nós vamos falar de um outro assunto, porque essa não é a visão do nosso pastor. E eu falei para o meu pai: pai, essa igreja é tua, o senhor é o pastor aqui. E aquele dia eu fui chorando para casa, me sentindo tão humilhado, mas ali era um teste. O Senhor ali usou a vida do meu pai para me testar, e nos ensinando coisas de muito valor. E depois eu ia para casa, era como se nada tivesse acontecido, né? E eu estava todo constrangido, e meu pai: ô filho, tudo bem? Eu: tudo bem, pai, tudo bem. Mas por que estou falando isso? Porque lá na frente, naquela conversa que eu tive a respeito do meu irmão Davi, para vir para a minha igreja, eu chamo meu pai, ele fala: eu vou orar. E ele veio para a minha igreja. E ele dizia para mim: um dia eu fui o seu pastor, agora você é meu pastor. E ele tinha tanto orgulho disso, e ele só me chamava de pastor Moisés. E na época do WhatsApp, ele não escrevia muita coisa, falou: bom dia, pastor Moisés, está tudo bem, só isso que ele escrevia. E eu tive a honra de estar com ele ali, e ele ficou comigo de 2011 a 2018, quando Deus recolheu ele de uma maneira linda também, e ele ia para a igreja todo dia orar. Tinha o culto dele, o culto de Caleb, ele não mudou, mas aquela honra que eu honrei, eu recebi na minha vida de volta, e eu tive a alegria de ele ficar comigo até ali em 2018. Então essa já é uma lição de liderança que eu quero falar para você. Algumas pessoas, eles entram na igreja, vamos assistir o vídeo da igreja ali, algumas pessoas entram na igreja
e fala: pastor, qual que é o segredo? Se tivesse segredo. Falou: se tiver um segredo, o segredo é uma coisa só, é honra. Eu honrei o meu pai e recebi a recompensa da honra. Então eu tive essa alegria, e a gente surgiu ali como igreja de Itaquera, para você conhecer um pouquinho da história, e pode soltar o vídeo, só para a gente ver como é que ela está hoje. Hoje estamos em um lugar que alguns conhecem, a antiga nação Tantã, né, que foi a bola de neve. Então é o reino de Deus avançando ali para a glória do Senhor. Pode soltar. Essa é a Vânia, minha esposa. Esse é o nosso colégio, Colégio Evangélico de Itaquera. E em São Miguel nós temos o Colégio Evangélico Pastor José Quirino. Esse é o prédio de São Miguel. Essa é a Vila Q, é um projeto que nós temos ali do lado. Esse é só... o Senhor nos levou aonde a gente não imaginava chegar. E aí eu uso isso como a graça te leva aonde você nunca chegaria, ela te dá o que você nunca teria, ela te torna o que você nunca seria. E ali, sem estudo, eu não tenho segundo grau, mas o Senhor nos deu uma escola, que vai até o ensino médio. E essa escola, hoje nós temos mais de 2.000 alunos. E é uma das maiores escolas ali da região. E isso é fruto da graça. Isso é a igreja de Cristo, na visão que nós temos. Nós queremos que a igreja seja uma referência na sua cidade. Que ela influencie tanto na educação, como na cultura, na economia, no governo, nas famílias, na religião, na área da comunicação. Eu acredito que a igreja ela é uma resposta do céu para a terra. E uma expressão de Bill Hybels, ele diz que a esperança do mundo está nas mãos da igreja, e a igreja está nas mãos de líderes. E aí eu quero dar com isso a minha introdução. A igreja está nas tuas mãos. A esperança do mundo está nas mãos da igreja. E a igreja está nas suas mãos. Quando a gente olha as cartas de Apocalipse, quando a carta é direcionada ao anjo da igreja, porque o anjo da igreja é o responsável pelo estado daquela igreja. E eu imagino, vamos colocar o exemplo de Éfeso, que aquele primeiro amor faltou no coração do pastor. E aquilo foi para toda a igreja. Porque aquilo que a igreja é aquilo que nós somos, aquilo que a liderança é. Então eu acredito que esse momento de uma liderança atualizada, ela é uma urgência para a igreja de Cristo. Aí sim eu quero entrar nos 3 Cs, e foi uma maneira que eu encontrei para simplificar. E o primeiro C, lá a gente classifica, você já deve ter ouvido isso, né? Os 3 Cs da igreja. O primeiro C, que é o C do caráter. Eu quero refletir a respeito do primeiro C. É claro que existem, nós vamos falar do caráter, a competência, o compromisso, e a gente poderia citar o carisma, o coração, a gente pode colocar bastante C aí. Você pode
encher de outros Cs, mas o tempo não vai dar para falar de outros Cs, vamos falar dos 3 Cs. E o primeiro C, que eu julgo mais importante para a vida do líder, é o C do caráter. É o C aonde o John Maxwell, ele usa a sua expressão no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, ele usa como a lei da base sólida, que é o caráter. E quando você quebra essa lei, acabou para o líder. E nós estamos vivendo hoje uma crise de liderança, e essa crise é por falta de integridade, por falta de caráter. E hoje você vê, curiosamente, as lideranças que começam com a letra P, os políticos, né, os pais, os policiais, os professores, os pastores, os patrões, os padres, curiosamente tudo com P, são autoridades sem autoridade, porque falta caráter, falta integridade. Hoje, quando você fala de um político, né, você sempre tem uma pitada ali de maldade, de crítica, porque você vai confiar em políticos, você confia em policiais, você confia em patrões, sempre tem, e essas pessoas são as pessoas que nos representam. Os pastores, eu fui ungido em 99, meu Deus, quantos pastores sabem aqui a dificuldade de você fazer um crediário, porque não aparece nem a sua profissão ali, se é pastor, não tem ali, é complicado, mas isso é porque faltou caráter. Hoje, quando eu olho no colégio, e eu vejo aquelas crianças me chamando de pastor, é um resgate do título do pastor, e eu vejo como uma honra, né, aonde ali aquelas crianças, eles estão crescendo como pastor, como líder, como educador, ou mantenedor do colégio, mas que é uma referência, que tem que ser resgatada, assim como o professor, assim como essas outras autoridades. E ali a questão é que quando a gente não tem caráter, quando falta integridade, aí a gente atrapalha na liderança. Quem que vai confiar no líder que não tem o caráter? Há um texto que nós vamos observar ali, aonde nós fizemos jogo de palavras, inevitável, e diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável. Olha o que Jesus está dizendo, é inevitável. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança-o fora de ti, porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Um dos teus olhos, se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca ele, lança ele fora de ti, porque é melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, sendo lançado no inferno. Então a gente observa Jesus falando que é inevitável, é como dizendo, isso vai acontecer, na igreja, isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo que ele fala que é inevitável, ele também dá a sugestão de que pode ser evitado, porque ele falou, se você já tem uma inclinação, evita. Se tua mão direita, se o teu pé, se o teu olho se inclina, corta ele. É como o Senhor falando, olha, para os outros é inevitável, mas para nós é evitável. Eu já quero colocar o próximo slide, com essa mesma ideia. Quanto aos outros, são inevitáveis. Olha, eu não vou ter
acesso à conduta de outros, mas quanto a mim, é evitável. Você sabia que nos Estados Unidos 80% dos ministros, dos pastores, não terminam bem sua carreira? 80% é muito. Não porque caíram só, mas porque acabam mal, desistem. Algumas pesquisas onde os pastores, eles são frustrados, a liderança é frustrada. Então, mas por quê? Porque é claro que quando você representa uma liderança, você é alvo do inimigo. A gente olha nesse estado de guerra que nós estamos vivendo, Israel é especialista em quê? Em matar líder. Então eles entendem, eu tenho que matar o cabeça, eu tenho que matar aquele que está à frente de áreas importantes. Então aquele chefe de guerra, aquele que é o chefe de Estado, aquele que é o líder naquela nação, é o alvo de Israel. Porque esse é um princípio, se eu atinjo o líder, eu anulo, eu estou ali enfraquecendo o inimigo. Espiritualmente também é assim, quando você é um líder de célula, e quando você está aquele dia que tudo deu errado para você, você acha que é só por causa de você? Ou será que porque aquelas pessoas que estão indo lá para a casa do anfitrião, vão receber uma palavra que vai mudar a vida deles? Eles vão receber um estudo, eles vão receber uma instrução que vai mudar a vida deles. E nós, pastores, onde as pessoas vêm, entram numa igreja com uma esperança de ouvir uma palavra, para lhes dar esperança de um amanhã, de uma transformação. Agora você imagina se o pastor, ele foi atingido. Há um segredo ali em Êxodo, quando Israel sai do Egito e aparecem os amalequitas, e de uma maneira muito traiçoeira, eles vêm para pegar Israel de surpresa. Aí existe uma estratégia de Deus. Moisés sobe no monte, levanta as suas mãos, Arão e Ur seguram ali as suas mãos, enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, o povo de Israel vencia, Josué vencia na batalha, mas quando as mãos se enfraqueciam, aí os inimigos venciam. E o segredo qual que é? O segredo é o líder estar com as mãos levantadas. A intercessão, aquilo representa um líder que ora, um líder que ama, um líder que está à frente de uma igreja. E você sabe, você sendo liderança de um ministério, ou sendo liderança de um pequeno grupo, de uma célula ou de uma igreja, você sabe o peso que é manter as suas mãos erguidas, você sabe a dificuldade que é de manter as suas mãos erguidas. E quantas vezes nós cansamos nossas mãos? Quantas vezes a gente quer alguém para preparar uma pedra para a gente sentar? E isso, sabe, esse ciclo, eu não sei você, eu sou filho de pastor, e eu vi meu pai um homem íntegro. Pensa num homem santo, Eu nunca ouvi meu pai falar um palavrão, nunca ouvi meu pai desequilibrado. Ele só me despregava, mas de resto assim, ele era santo e irrepreensível. Agora eu vi a igreja falando mal dele, o tempo todo, insatisfeito com ele. Agora como que eu vou ter ânimo para ir para a igreja, para orar para aquele povo, orar de madrugada por um povo que fala mal de mim? Como? Porque essa é uma estratégia. Se o líder é afetado, seja numa desonra, seja numa ação do dia a dia. Ei, eu não sei você, pastor, mas para mim tudo é mais difícil. Eu tinha um patrão que dizia: Moisés, você é azarado, cara, tudo é errado para você. Eu sabia que aquilo era só espiritual, porque eu sou alvo do inimigo, e se o inimigo me atingir, ele vai atingir tantas outras pessoas. Então, olha, é claro que a gente se cansa. E como que nós, liderança, precisamos de outra liderança que sustenta as nossas mãos. Eu quero liberar sobre essa igreja uma geração
de Arão e Ur, que vai manter as mãos do seu líder. Aleluia. Eu quero profetizar sobre essa igreja, uma igreja de Abissai. Outra história que eu gosto é quando Davi, ele está para a guerra, ele vai na guerra, mas tem lá um gigante chamado Isbi-Benob. Esse gigante tem uma promessa: eu vou matar o rei. Ele é descendente, ele é da família de Golias, possivelmente. Eles se reuniram lá como no inferno. Há reuniões e reuniões dizendo: como que eu vou acabar com aquela igreja? Como que eu vou acabar com aquele líder? E aquele gigante diz que jurou, ele tinha uma espada nova só para matar Davi. E de repente ele está levando vantagem contra Davi, quase matando Davi. Aí aparece o sobrinho de Davi, Abissai, mata o gigante. Como nós precisamos de Abissai, como nós precisamos, porque nem todas as batalhas a gente é um Davi que mata o gigante. Algumas batalhas nós somos como alvo do gigante. E a Bíblia diz, nesse texto, que as mãos de Davi se cansaram. As mãos de Davi estavam cansadas. Que o Senhor sempre levante sobre nós os abissais que nos defendem quando a nossa mão esteja cansada. Que o Senhor levante sempre o Arão e Ur para manter nossas mãos erguidas, porque nós somos os alvos. E eu quero profetizar, pelo amor de Deus, a gente não vai ser um líder frustrado. Nós não vamos ser um líder deprimido. Sabe, a gente não vai virar a manchete, mas um pastor se suicidou. Meu Deus, algo aconteceu. Nós não podemos conviver com isso e achar que isso é normal. Não. Agora, isso é evitável. É evitável quando eu escolho, não, eu posso... em tudo ser atribulado, como diz Paulo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu vou combater o bom combate até o fim. Eu vou chegar, eu vou terminar a minha carreira, eu vou guardar a minha fé. Eu vou querer ouvir do meu Senhor: bem-estar, servo bom, fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar de mim. Sabe, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. A gente é tribulado, mas olha, a gente tem que viver e fazer essa diferença. E é por isso que nós temos que fazer as contas. Pode soltar o próximo slide. Você que é líder, e principalmente você que está chegando agora, faça as contas. Vê se você realmente quer ser líder. Quando Jesus falou isso, havia uma turma vendo o ibope de Jesus. Falou: não, eu quero seguir esse Jesus, eu quero ser discípulo dele. Olha a resposta de Jesus. Ela foi direta: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus foi direto. Aí é como dizendo: faz as contas, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se os meios para concluir, se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Meu Deus! E qual é o rei que, indo para um combate contra o rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra eles com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe numa embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você quer ser líder,
Tira esse negócio de título. Tem nada a ver com a igreja. No mundo você é chefe. No mundo você é alguém que um título pode te dar uma condição. Na igreja não. Você é servo de todos. Se você quer ser o primeiro, seja o servo de todos, ei. E se você não está disposto a perder a sua vida, nem queira assumir liderança. Não queira. Aqui não é lugar de aplauso. É claro que alguma vez alguém pode te aplaudir, mas muitas vezes alguém vai te criticar. Algumas vezes você não vai ser entendido, algumas vezes você não vai ser respeitado. E Jesus falou sobre esse chamado, dizendo, faz as contas, vê se você quer. Vê se você quer, você não é obrigado. Então, se você é um líder, você tem que ter essa consciência, eu vou pagar esse preço. Eu amo o meu Senhor, eu quero dar minha vida por Ele. Olha, vai valer a pena porque você vai ser alvo do inimigo. Agora não tenha medo, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Não tenha medo. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, humildade, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Receba a virtude do Espírito Santo para você liderar, porque se você for viver uma vida no Espírito, você não vai se frustrar, você não vai entrar na estatística, você não vai ser esses 80%, não. Se o mundo continuar assim, se a igreja continuar assim, eu vou ser dos 20%. Eu vou ser daqueles que vou chegar até o fim feliz. Aleluia, como Paulo, eu combati um bom combate. Eu terminei minha carreira, guardei a minha fé. Assim que os céus esperam. Então, faça as contas, e eu quero colocar mais uma palavra de reflexão sobre os traços de caráter versus habilidade. Vamos fazer uma continha nossa aqui? Vamos fazer uma coluna. Entre as duas colunas, vamos imaginar a coluna de habilidade e a coluna de caráter. Então, o que é necessário para um líder? Pode colocar o próximo texto? Aí você imagina o que vai para a coluna de habilidade e o que vai para a coluna de caráter. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ser líder, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Habilidade ou caráter? Então vamos lá. Marido de uma só mulher, habilidade ou caráter? Sóbrio, habilidade ou caráter? Prudente, habilidade ou caráter? Respeitável, habilidade ou caráter? Hospitaleiro e apto para ensinar, habilidade ou caráter? Habilidade. Aí sim. Encontramos uma habilidade. Agora, vamos continuar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Caráter. Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo, e deve ter boa reputação, habilidade ou caráter, perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem em cilada do diabo. Meu Deus! Então o líder, ele vai se inclinar para ser líder por suas habilidades? Aparece alguém aqui na igreja que prega bem, que é eloquente, que ensina bem, que tem dinheiro, nós vamos escolher por isso? Não. A liderança é escolhida pelo caráter. A liderança é escolhida pela conduta. A reputação
É o que falam de você, o caráter que você é. Você pode ter até uma boa reputação. Agora, o caráter é diferente. Então, é por isso que hoje é tão importante, tão necessário, o primeiro ser. O primeiro ser de um líder é o ser do caráter. Então, eu creio que os líderes que têm a videira são homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres que têm o respeito dentro de casa. Não são pessoas, não são perfeitas, mas são irrepreensíveis. Outro dia tinha uma turma de criticar da igreja, e foi falando comigo ali, pastor, o senhor sabe, né, todo mundo tem defeito, o senhor também tem os seus defeitos. Eu olhei para o olho dele e falei, filho, fala o meu defeito. E eu fiquei olhando para o olho dele. Aí ele ficou com, não, mas todo mundo tem defeito. Sim, que eu quero melhorar. Fala meu defeito. Qual que é meu defeito? E ele ficou olhando, não, é que o senhor quer fazer as coisas sozinho. Falou, isso não é falha de caráter. Isso é um jeito de liderança. E isso é a opinião dele. Agora, eu creio que o Senhor nos dá essa autoridade. Se você não é perfeito, não vou ser louco dizer, olha, eu sou perfeito. Não, minha esposa sabe quem eu sou. Os dias difíceis, tem os dias maus. Agora, se a gente não acerta, nós temos uma frase na igreja, se não acerta, conserta. Então, eu não acertei, eu vou consertar. Puxa, eu vou rever, Senhor, som do meu coração, prova, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me para o caminho reto. Eu tenho a minha oração, sou pobre de espírito, eu oro ao Senhor todo inseguro, tenho minhas inseguranças, agora eu luto para manter caráter, porque é isso que o céu espera de mim, é isso que a nossa liderança espera de nós. Quando a gente falar sim, é sim, quando falar não, é não. Então isso é importante. Agora, o segundo ponto, o segundo C, é o C da competência. Esse C, é claro que uma liderança tem que ter competência. Pode colocar o versículo? Olha só, que a liderança é um dom. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12, versículo 8. E ali vem uma lista de dons espirituais, e a gente continua ali a lista dizendo se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Então eu entendo aqui que Paulo está dizendo, liderança é um dom, e se você tem um dom da liderança, você tem que liderar com zelo, você tem que ser zeloso em sua liderança, e você pode aperfeiçoar a sua liderança, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí pode seguir adiante, nós vamos dar um resumo sobre os 5 níveis da liderança. O primeiro é a posição, o direito, as pessoas seguem porque são obrigadas. Então, o primeiro nível de liderança, primeiro degrau de liderança, falando a respeito de competência. Tá? Então agora um líder, vamos sair de uma esfera de caráter, e agora vamos entrar numa outra esfera de competência. Se você é um líder, porque alguém viu em você alguma coisa, alguém viu em você algo que, puxa, vai ser útil no reino. Eu fico imaginando Jesus, ele olhando para aquele jovem que a gente conhece como jovem rico, e há um evangelista que usa a expressão que quando Jesus viu, ele o amou. Ele amou aquele jovem, porque viu naquele jovem uma liderança, viu naquele jovem um talento, aquele jovem era diferente, então Jesus o amou. E eu às vezes, eu me iludo às vezes com algumas pessoas que aparecem na igreja e que são às vezes empresários, e empresário tem aquela mente empreendedora, né? Aquela mente que ela é tão águia, né? E ele faz um negócio tão grande, e ele é um cara tão importante lá fora,
né? Então, e você fica imaginando que esse cara que, puxa, é um empresário, empreendedor, o cara tem tantas ideias lá fora, ele vai virar, ele é crente, ele vai ter muitas ideias na igreja. Aí frustra. O Ebenezer Bittencourt, ele do Instituto Haggai, que também um toque para você. Se você quer fazer um curso de liderança bom, Instituto Haggai, Haggai, Instituto Haggai, liderança avançada, são 3 dias, se eu não me engano, ou 4 dias, lá em Campinas, uma imersão de liderança. Olha, muito bom, Ebenezer Bittencourt, Instituto Haggai. Então ali você realmente tem lá um conteúdo maravilhoso. E ele usa uma expressão que é o demônio da porta, ele fala. Que o cara, ele é uma águia lá fora, mas quando ele entra na igreja, ele é transformado, ele vira crítico, ele fica burro, ele é um cara, ele vira uma galinha na igreja. Cara, ele é uma águia lá fora no mundo, mas entra na igreja, ele se transforma. Então, assim, isso é ruim, porque, e às vezes a liderança, o primeiro nível de liderança é posição, é título. A gente vê muito isso na polícia, né, onde a pessoa tem títulos, e às vezes a pessoa é um coronel, é um tenente, mas não é um líder. Ele tem título, mas não é um líder. Ele manda. E as pessoas têm medo dele. Você já teve algum chefe que você tem medo dele? Você morria de medo dele quando você via ele doía o estômago? Eu já tive um chefe desse. Quando ele me ligava, me doía o estômago. Porque o cara era mau. O cara, ele não era um líder, ele era um chefe. E isso é o primeiro degrau, é o primeiro nível de liderança. Então, se você é líder de célula, você pode ser só um líder de célula. Você só tem um título de líder, mas não ser um líder. Então, uma posição não te torna líder. Um título não te torna um líder. E ali, olha só o que diz. As pessoas que seguem você, porque são obrigados. Coloque agora o segundo P, que é o da permissão. Isso quer dizer o coração. Aqui você começa a ser líder. Esse é o segundo degrau. Você não é só um título. Agora você ganha as pessoas. As pessoas gostam de você. Seguem porque querem. Puxa, você é o cara que ganhou o coração dela. Não é assim o líder? Quando você é um líder que é carismático, né? Quando você se preocupa, né? Você é um líder, a pessoa, ela te vê e te respeita como líder. Agora você pode seguir. John Maxwell usa essa expressão. Se você é um líder, olha para trás, não tem ninguém te seguindo, você só está passeando, você não é um líder. Agora, se as pessoas estão te seguindo, você é um líder. E as pessoas te seguem por causa do coração. As pessoas veem que você se preocupa, você é um líder. Só que é o segundo degrau, nós vamos chegar até o 5º degrau. Aí coloca no 3º degrau, é a produção. Isso quer dizer resultados. Você pode ser um técnico maravilhoso do time de futebol. Todos os jogadores do seu time é apaixonado por você. Você é o cara carismático, você paga o churrasco, você é um cara que você ganhou o coração. Mas se você não ganha jogo, o que acontece com esse líder? É substituído, ele é trocado. Então um líder, para ele manter a liderança, além de ganhar o coração, ele tem produção. Puxa, eu tenho aqui muitos líderes de célula. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Isso, olha quantos líderes de célula tem aqui. Agora, quantas vezes você já multiplicou? Isso indica a sua produção. Porque a sua multiplicação, além de você ser um bom líder, em que as pessoas gostam de você, você está aumentando, você está reproduzindo no reino. E Jesus disse que essa é a vontade do Pai, que a gente dê muito fruto. Muito fruto. Isso quer dizer, é uma produção.
eu estou produzindo muito fruto. E aí olha só o que diz, as pessoas o seguem por causa do que ele faz. Ali eu coloquei empresa, porque eu posso colocar como igreja, mas a ideia é, numa empresa, quanto mais você produz, mais as pessoas vão admirar você. Olha só, aí vem o 4P, é a reprodução. Isso aqui é muito, são pessoas. Algumas pessoas, elas produzem, mas não reproduzem. E quando você tem uma produção, e você chegou em uma posição de resultado, às vezes pode vir o seu limite. Você chegou até aqui e você para, porque você pensa, essa empresa precisa de mim, essa igreja precisa de mim, essa igreja não vive sem mim. Eu sou o mais importante aqui, me tira daqui, aí essa igreja acaba. Porque você não se reproduziu. Você só produziu. E aí, reprodução, as pessoas o seguem por causa do que você faz para ela pessoalmente. Você conhece aquele líder em que a pessoa quer estar perto dele? Né? A pessoa quer almoçar com ele, a pessoa quer estar pertinho, porque olha, se eu andar um pouquinho com ele, eu vou aprender alguma coisa, ele vai me ensinar alguma coisa. Às vezes a conduta dele é uma conduta que inspira. Receba essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus, porque nós estamos precisando de pessoas, não que produzam, mas que reproduzam, e nós vamos entender isso biblicamente, porque Jesus nos chamou para fazer discípulos. Isso é discipulado, e esse discipulado, isso se aplica em qualquer área da vida, em qualquer esfera de liderança. Algumas pessoas se acham tal e não se reproduzem, aí é ruim. E aí o quinto, que é o pináculo, é o respeito. Então não é só a reprodução, mas as pessoas seguem você por causa do que você é e o que você representa. É como alguém que você sabe, imagina alguém que você conhece, de repente o CEO da sua empresa, o presidente lá, ou de uma igreja, alguém que você já olha para ele e não precisa falar nada, né? Vou usar com todo o carinho, com todo o respeito. A pessoa critica tanto lá o bispo Edir Macedo, vou colocar a figura do bispo, né? Você olha para ele, ele é um pináculo, ele é alguém que ele é por ser. Se a gente fosse colocar no mundo ali, antigo, Abílio Diniz, alguém que era um líder, que tudo que ele fizer, vai dar certo, tudo. Se ele for abrir uma empresa de automóvel, ele vai abrir uma granja, tudo que ele fizer vai dar certo, porque ele aprendeu, ele subiu os degraus. Expliquei ou compliquei? Expliquei ali? Dá para explicar? Então assim, a ideia é, eu tenho uma escala de liderança. E a pergunta aqui é, onde você está nesses 5 níveis? Onde você se identifica nesses 5 níveis? Agora tem outra pergunta que ela é mais importante. Aonde você quer ir? Porque de repente você está ali e quer ficar. Eu só quero ser chefe e que as pessoas me sirvam. Não, eu quero ganhar o coração. Não, eu quero ter resultado. Não, eu quero reproduzir pessoas. E até um dia você chegar no pináculo, quem sabe? Então, isso é que existe sempre uma oportunidade de você ir para um próximo nível. E eu vou colocar alguns exemplos bíblicos. Pode seguir aqui na primeira, que a posição... as pessoas o seguem porque são obrigadas, e a gente vê a liderança de Saul. Infelizmente, ele é um líder que ele chegou a ser rei, e ele ficou ali na sua posição de rei. E se a gente coloca o próximo slide, que é um versículo lá em 1 Samuel 18, 8 e 9, diz que Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Você lembra da passagem? Quando as mulheres de Israel diziam, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul então ficou muito incomodado com isso.
E aí ele usa a expressão, olha só o que diz o texto: o que mais lhe faltava senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Oh, obrigado, varão. Aí a inveja entrou, aí a sua posição o estagnou. É claro que existe ali uma verdade espiritual. Saul, ele já tinha se perdido, né, porque ele não cumpriu a expectativa de Deus, e o Senhor o rejeitou, mas ele não se converteu, mas ali ele era um líder que invejou. Querido, quando você não tem prazer em pessoas se destacando, é porque você que quer ficar nessa primeira posição de liderança. E isso é uma crise de líderes, porque líderes muitas vezes são inseguros. Saul era inseguro, Saul ficou inseguro, porque se ele tivesse ali uma saúde de liderança, ele não ia se incomodar com a ascensão de Davi. Ei, as melhores líderes ainda vão se converter na igreja ainda, os melhores pregadores ainda vão aceitar Jesus ainda, o meu melhor líder de célula ainda vai entrar na igreja e vai conhecer Jesus ainda, e eu tenho que ter essa disposição de saber que outras pessoas serão melhores do que eu tenho que ter isso, liberar isso, porque se eu alimentar a inveja, eu sufoco aquilo que Deus está fazendo. Então nós aprendemos com Saul a posição. Aí nós vamos seguir para o próximo slide. E a permissão, as pessoas seguem porque querem. E aí a gente coloca o exemplo aqui de Davi. As pessoas amaram Davi. Posso colocar o versículo? Sim. E ali a gente vê com Davi, as pessoas amando ele. Olha, Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi era carismático. Esses homens endividados, esses homens atribulados, depressivos, eles viam em Davi uma inspiração. Receba essa unção de Davi sobre a tua vida, que as pessoas, elas vejam em você essa inspiração. As pessoas olham para você e vejam esperança em você. As pessoas vão querer seguir você, porque você transmite algo de bom. E esse algo de bom, você vê que Davi estava ali vivendo num momento tão difícil da vida. Saul queria matá-lo, mas ele tinha algo diferente. Querido, as pessoas vão querer te seguir por causa disso. Isso é quando a gente ganha o coração. Coloca o próximo slide. A produção. Eu acredito que o meu horário também esgotou, né? Eu tenho mais uns minutinhos aí, pode ser? Só para a gente concluir. Aí a gente fica último C para uma outra oportunidade, se tiver. Aí a gente fala sobre o último C, mas o segundo C, que aí nós vamos concluir ele, é a produção. E a produção é resultado. E as pessoas seguem pelo que você faz. Aí esse exemplo é Neemias. Neemias na Bíblia é o líder, né? Ele é uma referência de liderança, Neemias. Neemias, até as empresas, elas usam o livro de Neemias para ensinar princípios de liderança. Neemias, ele é o líder. Neemias, e olha só, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Meu Deus, aquilo que estava há décadas ali destruído. O Senhor usa um copeiro, que é Neemias. Ele não é só um copeiro, ele é um líder, ele lidera, ele toma a frente, e se você faz um resumão de Neemias, ele
as resistências que vieram, ele sabe lidar com resistência, ele sabe lidar com oposição, ele é um homem acima de tudo de oração. Se você olha o livro de Neemias, ele ora em todo o tempo. Eu vou orar, eu orei, Deus é sempre orando, sempre buscando, e ele inspira as pessoas, e ele tem resultado. Ele entra na história como um homem que reconstruiu os muros em 52 dias, um milagre, Então ele é aquele que dá resultado. Quando os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Eu quero também liberar essa unção de Neemias sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu quero ver ainda mais, eu quero dizer ainda mais. Todo o espírito de procrastinação está denunciado e derrotado nessa noite pela fé no nome de Jesus. Você começou, você vai até o fim em nome de Jesus. Você assumiu a sua célula, você vai até o fim. Você assumiu o seu ministério, você vai até o fim, e você vai ser bem sucedido na sua liderança em nome de Jesus, porque essa é a unção de Neemias. Eu vou ter resultado, eu vou até o fim, eu não vou parar no meio, eu não vou procrastinar, eu vou até o fim. Essa é a unção dele, e ele entra na história como aquele que tem o resultado de construir o muro. E aí sim, vamos seguir as pessoas, o discipulado. Eu usei esses exemplos bíblicos, é claro, mas tem tantos outros. Mas as pessoas o seguem pelo que você faz com elas pessoalmente, e eu uso aqui o exemplo de Moisés. Eu amo aquela palavra de Josué 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, até que vos dou aos filhos de Israel, porque todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, o mar do poente do sol, e assim será o vosso termo. Ninguém te resistirá por todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a liderança de Moisés sobre Josué. Moisés morre, Josué aparece. Está pronto para liderar Israel no seu momento definidor. Isso sim é um discipulado. Então, isso sim é preparar pessoas. Isso sim é chegar num nível aonde eu não sou mais... Tem uma palavra, isso, o protagonista, eu sou dispensável. Receba essa unção para você ser o líder dispensável. Sabe por quê? Não precisa de mim, eu formei alguém que vai fazer melhor do que eu. Que todos nós pastores possamos ser dispensáveis. O culto só vai começar quando o pastor chega. Não. Culto os melhores cultos na igreja é quando eu estou viajando. A minha mulher prega, rapaz. O povo não quer nem que eu volte mais para a igreja. Eu tenho falando: não, pastor, já voltou, pastor? Né? Porque ela prega melhor que eu, e isso tem que ser um prazer, onde você forma pessoas que vão continuar, que você formou, que a tua célula, na sua ausência, que não deu para você ir, seja aquela célula, aquela reunião que ficou na memória das pessoas. Como Deus usou o seu líder em treinamento, como Deus usou o seu Josué. Você está formando o Josué, querido. Às vezes eu me sinto um Moisés, às vezes eu me sinto um Josué. Quando meu pai ele morreu, essa palavra deu todo sentido para mim. Eu gravei essa palavra quando eu era criança. Eu nunca entendi. Criança, e na época, quando você gravava uma mensagem, você ganhava um livrinho na escola dominical. E eu ganhei esse livrinho porque eu gravei essa mensagem, essa passagem bíblica. Mas eu nunca entendi, porque eu sou Moisés, eu vou morrer. Ficava numa confusão. Mas quando meu pai morreu, o Senhor falou: agora você é o Josué. Ele era o seu Moisés. Aí fez todo sentido para mim. Então, em algum momento da vida,
eu me sinto um Josué, porque eu recebi de alguém e eu quero continuar. Receba essa unção de Josué sobre a tua vida. Mas em algum momento da sua vida você é um Moisés. Você tem que formar um Josué que vai continuar o seu trabalho. Então aqueles que estão chegando agora, sejam um Josué, não tenha medo. Porque o Senhor disse, não foi eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa coragem para você liderar um povo. Agora, se você está chegando na posição de Moisés, que você tenha um Josué preparado para ir além de onde você chegou. Eu vejo ainda, sabe, eu sonho com avivamento lá em Itaquera. Aqui Itaquera, né? Aqui também é Itaquera. Eu sonho, e esse sonho, a escola, a gente não vai mudar a educação atual, é um estado crônico. Então eu não consigo mudar um reitor, um diretor, um professor, uma universidade, não dá para mudar. Agora, eu sonho com esses meus alunos, hoje com as 2.000 crianças, daqui a 15, 20 anos, eles vão ser os líderes, eles vão ser os protagonistas, eles vão ser aqueles que vão liderar Itaquera, eles vão ser os governantes, eles vão ser os empresários, eles vão ser os doutores, eles vão ser os juízes, e eles vão ter o temor a Deus, eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eu vejo um avivamento daqui, lá na frente, eu me sinto só vendo de longe, talvez eu não vou pisar lá, talvez até lá o Senhor já tenha me levado, mas não importa, eu fiz a minha parte, os Josués vão continuar, e Itaquera vai ser a nossa Canaã, a nossa terra prometida, aonde vai ser uma terra que emana leite e mel, as promessas, essa é a terra do avivamento. As pessoas vão passar na Jacopêssego e vão dizer, o Senhor está ali, Deus está ali, Itaquera, o reino de Deus é estabelecido ali. É o que a gente sonha. Agora eu sei que eu vou chegar até aqui, mas eu vou ter que deixar alguém para continuar. E aí, para a gente seguir, por finalmente, olha só, em Números, diz que Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. Que você tenha esse prazer de você ver o seu Josué sendo ungido, né, de você ver a sucessão. Aleluia, porque sucesso é ter um sucessor. Sucesso é a sucessão. Sucesso é quando não para em você. Sucesso é quando a coisa continua além de você. E o último é o pináculo. É claro que pode colocar, Jesus é tudo. Né? Eu ia colocar Jesus, mas Jesus fica muito difícil, né? É impossível chegar em Jesus. Impossível. Então eu usei ali a vida de Paulo, porque é o respeito. As pessoas o seguem por causa do que você é e o que você representa. As pessoas olham e você imagina Paulo. Paulo é o apóstolo Paulo, que iniciou a igreja, que escreveu, né, as cartas, que orientou. Então, ele é realmente uma referência espiritual. E ele ensina, porque o pináculo é quando você forma líderes no nível 4. Você só é 5 quando você forma líderes de nível 4. Quando os seus líderes formam líderes. Quando os seus discípulos formam discípulos. Aí você já é um nível que está acima, como Paulo. E ele orienta Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem outros. Amém? Vamos seguir para os finalmente. Ali, ou pato ou águia, aí você vai fazer a sua escolha. Eu quero dizer assim, que, pode colocar o próximo, que é um pato, um líder pato. Não há problema em você ser pato. O pato, outro dia eu estava numa aula de liderança,
E a gente falou, quais são as habilidades de um pato? Você pode dizer qual é uma habilidade do pato? Hã? Ele nada, ele voa, hã? Ele o quê? Ele... o pata, ela bota ovo, boa também. Outro dia eu vi que o pato mata cobra. Tinha um rapaz lá na aula, ele falou, pastor, lá na minha chácara lá, o pato mata cobra. Vê, aparece cobra lá, ele mata ela. Então, pato é legal. Se ele voa em equipe, né? Você tem aqueles voos longos, ele voa voos longos. Ele não tem um voo alto, mas é um voo longo, ele tem muitas habilidades. Olha, e se a gente colocar no próximo slide, a habilidade de uma águia, já é uma outra habilidade. Então ela tem uma visão, há quem diga não, se comprova de que uma águia em cima de um prédio de 5 ou 10 andares, ela consegue ver uma formiga. Então ela tem uma visão, a gente chama de visão 20/20, a nossa visão humana, que a gente tem uma visão nítida, por isso que o óculos, ele corrige a visão e nos dá a visão 20/20, quer dizer, de 6 metros eu consigo enxergar bem algumas coisas. Então, quando você faz o exame de vista, e tem ali aquele refrator, e no refrator ele quer encontrar a sua visão 20/20. E de uma águia, essa visão é muito mais aguçada, né? Essa é uma visão que ela tem uma visão sobre-humana. Então, puxa, a águia tem uma boa visão, ela voa alto, ela se renova, né? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Isso quer dizer, a águia tem muitas outras habilidades. E ali, onde se aplica entre eu e você? Pode colocar o próprio princípio de Pareto, e a lei de Pareto, que ela fala sobre 80/20, e ela usa isso cientificamente, de que muitas coisas se aplica essa lei. Um exemplo, você tem muitos tênis, né? Mas dos 10 tênis que você tem, você usa 2. Né? Quer dizer, se os 2 tênis representam os 20 dos 80. Então, da roupa que você usa aquele 20%. De uma empresa, 20% dos produtos representam 80% do faturamento. Então, esse é um princípio de Pareto. E ele, então, encontrou essa ideia do 80/20, onde 80%, né, do resultado vem de 20% de onde você faz o seu foco. Isso quer dizer, nós temos áreas em que nós somos águia, e nós temos áreas em que nós somos pato. Um exemplo, alguém canta bem aqui? Então, de repente, você é águia para cantar, né? Mas a maioria é pato para cantar. Então, é melhor não cantar. Então, assim, você entende que esse não é o meu chamado. Isso me faz lembrar o Ademar de Campos, na época da Comunidade da Graça, né? Ele estava na Ascensão e ele fazia ali a audição, aí ele chamava as pessoas para a audição, a pessoa cantava e ele era bem direto, ele falava, amém, 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 amado, esse não é teu ministério, graça e paz. Então, assim, a gente entende que aquela área, eu sou pato, eu não vou querer ser águia. Agora, tem alguma área na minha vida que eu sou águia. Tem alguma área, puxa, eu faço a comida como ninguém. Eu sou águia para cozinhar. Né? Eu sou águia, né, para mim arrumar um carro. Em alguma área na vida eu sou águia. A ideia é, foca naquilo que você é melhor. Dê o máximo. Por exemplo, há um exemplo de Bolt. Ele também gosta de futebol. Mas ele ficou uma época em que eu vou para o futebol para correr. Ele descobriu, puxa, para futebol eu gosto, mas eu não sou tão bom, eu sou bom para correr. Aí ele vira um Bolt, porque ele entrega o seu melhor naquilo que ele tem já uma habilidade. Receba isso no teu coração, em nome de Jesus, querido.
Receba isso, porque eu tenho um filho, com a graça de Deus, ele estuda ali fora na França e ele gosta de história, né? E o Senhor preparou para ele estudar história lá na Europa. E eu queria que ele fosse economista. Eu queria que ele se envolvesse, porque, filho, você vai casar, tem que ter dinheiro. E ele fala, pai, aí a gente até quis indicar ele para a faculdade, ele estava frustrado. Aí ele foi para estudar história, ele está realizado, porque ele ama aquilo. Receba isso no teu coração, faça aquilo que você ama, aquilo que você tem habilidade, se torne o melhor naquilo, se torne melhor, porque Deus te deu essa habilidade, você é uma águia, voa alto sobre isso, em nome de Jesus. Agora, um líder, um pato, ele pode se tornar um pato melhor. Alguma área que você é bom, você pode ter uma nota 5, você vai chegar no máximo 6. Você, um pato, nunca vai virar águia. Existem algumas áreas na vida que a gente não vai virar águia. A gente vai ser pato. E tá bom, eu vou ser o melhor pato. Vou ser o melhor pato. Agora, existem áreas que eu sou águia, eu vou ser o melhor águia. Então, se o seu chamado, você identificou que é aquilo, se esforça naquilo. Fica firme naquilo que Deus vai te usar. Aí, entre as próximas explicações, o princípio de Pareto, né, a regra de 80-20, uma tendência que prevê que 80% dos efeitos surge a partir de apenas 20% das causas, podendo ser aplicado em outras relações por causa da causa e efeito. E aí sim a gente entra para o compromisso, que vai ficar para outra oportunidade, a gente falar sobre o compromisso, porque o povo já está, eu estou vendo que alguns já... Antes eu via alguns irmãos que estavam assistindo a minha pregação e abria a boca e bocejava, né? Isso é terrível para o pregador. Terrível para o pregador também é quando você olha para o relógio. Meu Deus, a gente fica apavorado. Mas eu conheço a realidade de alguns irmãos que acordam 4 horas da manhã, que acordam às vezes 5 horas da manhã. Né? As mulheres, então, vão chegar em casa, vão arrumar a casa ainda. Eu vejo lá minha esposa, eu chego, tomo banho, vou para o sofá e vou assistir o jornal. Ela vai arrumar toda a casa. Ela vai deixar toda a coisa alinhada. Eu já estou dormindo, no terceiro sono, ela está indo para a cama dormir. Então, eu sei que a jornada, principalmente feminina, não vai acabar tão fácil ainda hoje, né? Então vocês ainda vão ter amanhã, vão acordar, aquelas que trabalham ainda mais cedo, como que consegue se arrumar? Homem já vai, escova os dentes, aquele que é mais espiritual ora um pouquinho, mas aquele que não tem muito tempo espiritual vai. Então eu sei que a jornada de vocês é longa, e eu quero também ter uma oportunidade para voltar aqui, porque eu amei estar aqui nessa casa, amei estar aqui nessa... O Senhor abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês, o amor de vocês. E saiba que somos uma igreja irmã. Nós temos uma aliança em Cristo. Igreja de I maiúsculo. Igreja, a placa, se fosse boa, ficar lá de dentro, vai ficar lá de fora. Então, que a gente nunca se divida por uma placa de um nome, mas que a gente possa entender que somos a noiva de Cristo. E um dia nós vamos estar lá, eu e você, e uma multidão vestida de roupa branca, diante do Cordeiro, cantando a história do Cordeiro. Porque vai estar ali todos os povos, tribos, línguas e nações vão estar lá, e nós vamos estar lá, adorando o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe, obrigado pela oportunidade. Amém. Ó Deus, pastor Miguel me deu oportunidade para orar. Vamos ficar de pé e vamos orar.